Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui nessa quinta-feira com Quinta com a Palavra, continuando as nossas leituras e reflexões no livro de Provérbios. Hoje a gente continua a leitura e as reflexões do capítulo 17 do livro de Provérbios, mais os versos 16 a 20, trazendo assim as reflexões que o Senhor ele gostaria que nós tivéssemos, carregássemos nos nossos corações e assim melhorássemos, crescêssemos, evoluíssemos e nos fortalecêssemos com a palavra da verdade. Então eu convido você, uma vez mais, a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17, versos 16 a 20 e acompanhar comigo. Se você não está com a sua Bíblia, não tem problema. Acompanhe aqui comigo que eu vou fazer uma leitura pausada e algumas considerações e até citar alguns outros versículos que ajudam a gente a entender e a perceber aquilo que a palavra tem a nos dizer. Então, o primeiro verso 16, ele diz assim: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? E aí pode a gente ter essa seguinte reflexão, que até mesmo hoje na nossa sociedade existe essa percepção, que o dinheiro ele é um recurso muito valioso. E esse dinheiro, esse recurso, ele pode comprar muita coisa. Ele pode comprar acesso à informação, acesso ao conhecimento, pode comprar excelentes cursos, pode comprar excelentes professores, contratar excelentes professores, métodos, mas nada disso garante a sabedoria e muito menos o entendimento, O acesso que o dinheiro proporciona é apenas isso, acesso, Mas o temor ao Senhor, que a palavra de Deus nos inspira e nos ensina a ter, a obediência, a fidelidade e o zelo, fazem com que o conhecimento em nós se torne muito mais do que um acúmulo de informação. Esse conhecimento, essa informação se torne experiência, se torne sabedoria através da prática. E assim, a sabedoria consequentemente se torna entendimento. A sabedoria que o Senhor tem para nós, concede para nós, não é o acumular de informações nas nossas mentes, nas nossas vidas, nas nossas histórias. É algo que vem única e exclusivamente dos céus e está disponível a todo aquele que no Senhor crê e busca nele o entendimento e a sabedoria. Ele é pronto para conceder, para ensinar e assim transformar, renovar o entendimento das pessoas. No verso 17, a palavra de Deus diz assim: em todo tempo ama o amigo e na angústia a seu irmão. No livro de Provérbios também, mas ali no capítulo 18, no verso 24, diz assim que o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que o irmão. E aí traz à memória a passagem de Jonatas e Davi, que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 18 ao capítulo 20, inclusive, Que é justamente essa situação, essa passagem onde nós vemos que há amigos que são realmente como irmãos e o Senhor reconhece isso, tanto que a Bíblia registra isso, Esse tipo de relacionamento, esse tipo de amizade, de fraternidade, e principalmente a situação onde ele acontece. Então veja, nos inspira que esse amigo, o amigo que nós temos, que muitas vezes a amizade nasce da angústia, nasce ali da situação de dificuldade, é um amigo que às vezes excede o relacionamento de irmão, ele excede na verdade o relacionamento de amor de amigo, porque ele se torna de tal forma um tão valoroso amigo que se torna como se fosse um irmão. Ele apoia, ele persevera, ele motiva, ele suporta, ele sustenta como um irmão. Diversas pessoas na nossa vida, elas têm alguém, esse amigo que é como um irmão, que seria um irmão se não faltasse o sangue. Então a gente pode refletir que essa é uma forma que o Senhor tem de nos alcançar em terra, porque não é desejo do Senhor que nenhum de nós fique sozinho e viva as suas experiências e as suas dificuldades sozinho, Então é como se fosse, a gente pode pensar assim, a reflexão, que é como se fosse a forma do Senhor de alcançar as pessoas aqui na terra, enviando e colocando sempre em contato alguém com a qual ele se identifica,
com a qual ele pode ser ajuda ou ele pode ser ajudado, porque diversas são as nossas tribulações e os nossos desafios, e em todas elas nós precisamos de um amigo com o qual contar, e ser também aquele com o qual se conta, né? Em Jesus nós temos o nosso grande e poderoso amigo, e ele também envia outros amigos aqui para viver conosco e nos auxiliar em todo o tempo, ser o nosso braço forte, o nosso arrimo. No verso 18, diz assim que o homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. E aí veja só, no livro de Provérbios também, mas no capítulo 6, verso 1, lá atrás, diz assim: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho. Esse é o primeiro verso. E em Provérbios 11:15 diz também: de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. E a palavra de Deus tem um grande problema com fiança, né? Não só a fiança daquele que lhe é estranho, mas também daquele que é o seu companheiro e é conhecido. Mas afinal, qual que é o problema de ser fiador de alguém? É por confiar na outra pessoa? É pelo risco de você perder patrimônio, tomar um prejuízo, ainda um calote? Primeiramente, né? É porque é no Senhor que a gente tem que confiar. E nele a gente tem que buscar as nossas provisões e o nosso socorro. Então, quando alguém se presta a ser fiador do outro, se coloca no lugar do outro de responsabilidade, se coloca como se fosse responsável pelo outro, pelo ato, pela consequência dos atos do outro, né? Se coloca numa posição de ser a sua segurança, né? E assim, a segurança daquela pessoa já não está mais no Senhor. O Senhor já não é mais o seu porto seguro, e sim o seu fiador, por exemplo, naquela situação. E a pessoa se assegura nas garantias que o outro, né, que o seu fiador tem para dar em seu benefício. E um segundo ponto também é que se esse outro não cumpre com as regras, seja de forma deliberada, ou seja por uma situação infeliz ou infortúnio, pode causar um prejuízo ao fiador. E aí, o que causou o prejuízo, ele sai impune. Ele não sofre a consequência do ato dele, ele não sofre nenhum tipo de dano. E essa reflexão também é importante, porque a palavra de Deus, ela fala que não existe impunidade, porque o Senhor é Senhor de justiça. E impunidade é justamente o oposto da justiça. E o Senhor, ele jamais compactuará com isso. Então, a questão e o problema daquele que se coloca em posição de fiança é que ele coloca a segurança dele nas mãos de outra pessoa que não o Senhor, e ele está ali se colocando numa situação onde ele vai ter alguma situação que causará uma consequência e ele se tornará impune, ele sairá impune daquela consequência. Por isso a palavra de Deus nos avisa que é melhor, né? Não ser fiador, não ficar por fiador, né? Mas que é falta de entendimento aquele que é fiador. E o verso 19, ele diz assim: o que ama contenda, ama a transgressão. O que alça a sua porta, busca a ruína. E o livro de Provérbios também, no seu capítulo 16, verso 18, fala um verso que é muito conhecido, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Se a gente for observar a contenda, o orgulho, a arrogância, a soberba, elas são em si mesmas transgressões e elas são portas de entrada para as demais e muitas outras transgressões. No livro de Provérbios também, no capítulo 13, no verso 10, diz assim, que da soberba só provém contenda, mas os que se aconselham se acha a sabedoria, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Arrogância, abuso, rancor, ira, são coisas que fazem a contenda não só iniciar, mas muitas vezes perdurar, se alongar, né? E mesmo que as pessoas usem do argumento de que houve um motivo certo, houve um bom motivo pelo qual a contenda iniciou, não há motivo bom pelo qual ela perdure, né? E que ela cause consequências, porque a consequência da contenda é a ruína, é a destruição. Então, aquele que ama esse tipo, né? Esse tipo de
ação, de comportamento e de atitude, ele se alimenta da contenda e assim ele está buscando a própria ruína, ele está buscando a própria consequência ruim. Esse é o aviso da palavra de Deus. E no verso 20, que é o nosso último verso da noite de hoje, diz assim, que o perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. No livro de Tiago, capítulo 3, verso 8, diz que nenhum homem pode domar a língua, porque é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Veja só, mais um aviso sobre a comunicação, a forma da linguagem, a forma da expressão. O perverso de coração, ele nunca vai encontrar o bem, de acordo com a palavra, de acordo com o versículo, porque diz lá em Salmos, 64:6, que o coração dele é profundo na perversidade. O livro de Salmos ele diz assim, que esse coração ele anda inquirindo malícia, ele inquire em tudo que se pode inquirir, e ambos, o íntimo e o pensamento de cada um deles, e o coração são profundos. E ainda, esse coração profundo em perversidade é também um coração dobre, como está no livro de Salmos 12, verso 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado, que é justamente o oposto de um coração que é aberto, que é sincero, que é reto, Provérbios 11, 20 fala desse coração que é aberto. Não é sobre, Provérbios 11, 20 diz assim, a abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas o de caminho sincero são o seu deleite. Uma língua que se adapta, uma pessoa que se adapta com quem ela conversa, ela não é só discrepante do coração, do seu interior, das suas intenções e dos seus pensamentos, mas de si mesmo, como um todo, como cheio. E isso não é sobre você adaptar a forma que você se comunica à pessoa que você se comunica, não é sobre isso, mas é você adaptar a sua intenção, manipular ali o seu propósito de comunicação com a qual você vai se comunicar para atingir o resultado. Então, persuadir, manipular de uma forma negativa é fingir, parecer ser, através da sua comunicação, algo que efetivamente não é verdade. É sobre isso, é sobre a duplicidade de a intenção real não ser aquela que está sendo manifesta. O perverso, ele pensa pela sutileza, ele se comunica com uma língua dupla, e ele pensa pela sutileza, que distorce as formas com que ele vai se comunicar, justamente para ele encontrar o bem e escapar do mal, escapar daquilo que não é desejado. Mas acaba acontecendo o inverso, ele não encontra o bem, como diz a palavra do Senhor, e ele acaba caindo na sua consequência, que é o mal. Essas foram as reflexões aqui no Quinta com a Palavra de hoje. Eu agradeço a tua companhia até aqui e, se o Senhor assim permitir, retornaremos na próxima quinta-feira com mais algumas leituras e considerações sobre ainda o capítulo 17 e os seus versículos. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.